paz do Senhor Jesus, meus amados. Estamos aqui mais uma vez no segundo episódio do nosso podcast, o podcast Ora Vem. Estamos aqui presentes na Assembleia de Deus Vigílio de Sico, trazendo para você mais um tema. O tema de hoje é o papel da mulher na edificação do lar e sua comunhão na igreja. É um tema bastante interessante para você que vai nos acompanhar. Agradecemos desde já ao nosso pastor, o pastor Antônio Carlos, pela oportunidade que nos dá. Agradecemos ao nosso patrocinador Arte Cores, que tem nos ajudado nesse podcast, no desenvolvimento desse podcast. E você que nos assiste, não perca tempo. Compartilhe aí nas redes sociais o nosso podcast. E agradecemos a todos os ouvintes do último podcast, que foi bastante comentado, bastante atraente aí para quem nos assistiu e para quem nos ouviu pelas plataformas digitais. O podcast de hoje conta com essa equipe maravilhosa aí, formada pelo Lucas, pela Gabi, o Marcelo, o Diego, o Renato Macedo, o André Lucas e a Stephanie Perim, que está aqui comigo hoje, compondo a bancada, né, Stephanie? E, além do mais, pessoal, esse podcast, com a participação do Círculo de Oração, eu aconselho você a assistir até o final, hein? A gente está aqui com a irmã Jane Marques, abençoada, ungida, até a risada é ungida, gente, coisa linda! Aleluia! E a gente também está com a irmã Carla Pedro. Essa irmã, gente, é uma bênção. Deus não fala que a gente tem que ser como águia? Essa daqui é como o povo, porque você vê ela uma mão aqui, uma outra ali, na obra. Irmão, se você tem dúvida do teu ministério, pergunta para ela que ela vai te indicar alguma coisa aí, viu? Vai ser bênção. E vamos iniciar aí com as perguntas. Exatamente, é o podcast Ora Vem no ar, o segundo episódio do nosso podcast. E para não perder tempo, para falar do nosso tema, como todos sabem, a gente sempre busca estar pautados na palavra do Senhor. E para abrir o nosso podcast, nós vamos citar Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas mãos. Então, abrindo o podcast, eu já quero lançar a primeira pergunta para as nossas irmãs aqui. Como as mulheres devem buscar a edificação do seu lar? Quem se habilita a responder primeiro? Primeiramente, né, eu quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer a Deus, né, por estar aqui com vocês. Eu não me imaginava, mas o Senhor, Ele é quem nos surpreende, nos dá essas oportunidades para a gente estar falando aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, né? A pergunta que o irmão fez sobre como é edificar, né, no lar. Como as mulheres devem buscar a edificação do lar. Com muita sabedoria, com muita graça de Deus, com muita oração, vigilância é o essencial. Né? Porque a nossa vida como cristã e como mulher, mãe, dona de casa, né? Esposo, muitas vezes não servo do Senhor, então a coisa ela fica um pouco complicada. Então a gente tem que buscar onde? No joelho. Né? Buscar no Senhor, pedir a orientação do Senhor, pedir a graça dele para que ele venha nos conduzir, nos orientar, nos ensinar como devemos agir dentro dos nossos lares, com o nosso esposo, com nossos filhos, né? E com a igreja, para que tudo esteja em comunhão, como de acordo. E assim, eu louvo a Deus, porque o Senhor ele tem me dado essa graça, ele tem me dado essa sabedoria, né? São 25 anos que eu estou servindo ao Senhor e ali buscando pela salvação. E hoje eu vejo assim o mover de Deus, né? Eu vejo que as minhas orações têm sido alcançadas, têm sido ouvidas pelo Senhor. E Deus ele tem feito assim coisas tremendas dentro do meu lar, né? Glória e a assim Deus. eu sempre aprendi, né, com o meu primeiro pastor e a minha pastora, que a gente primeiro Deus, segundo a nossa casa, depois a igreja. Então eu sempre procurei conciliar esses três para que tudo corresse segundo a vontade e na obediência do Senhor. E Deus ele tem agido em meu favor na minha casa. Glória a Deus. Irmã Carla? Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. É um prazer, né? Eu assisti o primeiro podcast com certeza. Foi maravilhoso. E se eu pudesse resumir em uma única palavra, seria sensibilidade. Então, quando a mulher ela busca a sensibilidade da presença do Espírito Santo, que é o nosso condutor,
Então ela consegue gerenciar tudo isso, né? Então ela consegue administrar, vamos dizer assim. E quando você ouve a voz do Espírito Santo através da sensibilidade, ele começa a te conduzir. E aí você começa a encaixar. É como a irmã Jane disse, é um encaixe. São peças que elas vão se encaixando. Então, no meu caso, né, que trabalho, né, tenho uma rotina aí de trabalho das 8 às 17. E aí tem a casa, tem a igreja, tem todas as atividades que vocês já sabem. Então isso tudo é um encaixe. Então eu falo, eu de manhã assim, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C. Então a gente já levanta assim, né? Qual é o plano A de hoje? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Então eu já venho com esses 3. Então eu meio que me divido ali. Então eu tenho sim, Deus em primeiro lugar, depois a minha família. Então isso é muito importante, porque a minha casa tem que estar bem. Então para a mulher, ela trabalhar no ministério, a casa tem que estar bem, na minha concepção, né? Então ali eu procuro deixar melhor para eles, tudo organizado, tudo. Então eles já sabem da minha rotina, eles compartilham da minha rotina, tanto o Arthur quanto o Maris. Isso é muito bom também, né? Porque eles me auxiliam, na verdade eles são os meus auxiliadores na questão do ministério, né? E fora isso, é o que eu falei, a sensibilidade, né? O Espírito Santo, ele vai conduzindo, ele vai encaixando, né? Como a irmã Jane mesmo disse, a graça, o favor de Deus, ele vem. Então, tem horas que você fala, não vai dar. E o Senhor fala, vai, calma, né? Verdade. Calma. Sim. E aí as coisas acontecem. É verdade. E isso é muito bacana o que as irmãs falaram, porque eu lembrei do nosso tema anual, que é reconstrução. E Neemias, ele tinha isso que vocês falaram, priorização. Então, dentro da obra do Senhor em nossas vidas, nós glorificamos ao Senhor como mulheres, como homens, priorizando a presença de Deus e fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, a irmã Jane comentou aí sobre vigilância. Vigiar tanto com os nossos próprios pensamentos, vigiar com quem a gente está andando e vigiar com ataques externos do inimigo dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. E a irmã também, Carla, falando sobre a sensibilidade. Porque quando Neemias, ele viu a situação, né, que estava ali em Jerusalém, ele teve sensibilidade de, Senhor, eu preciso orar primeiro, eu preciso buscar primeiro, para eu poder chamar o povo para me ajudar. Então, como a mulher precisa ter essa sensibilidade dentro do seu lar, para buscar a Deus, ficar firme e assim edificar o lar. Que bênção isso, que privilégio também poder fazer parte disso. Verdade. É isso aí, Stephanie, eu concordo plenamente e é interessante quando a irmã Jane fala que ela intercedeu pela casa. Se a gente for pegar Mateus 15, 22, que fala da mulher cananeia, ela pede para Jesus a favor da filha dela. Ela fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada, miseravelmente endemoniada. Então, ela pede a favor da filha dela, mas ela intercede pela filha dela, ela intercede pelos seus. Então, o Senhor, até naquele momento, a história continua, e no final, ela se humilha perante o Senhor, falando que pegaria as migalhas que cairiam da mesa. E diante daquela situação, o Senhor fala, a tua fé fez com que a tua filha fosse salva. Ela se curou, né? Foi expulso aqueles demônios que estavam acompanhando ela. Então, tá aí a importância da intercessão. Para continuar aqui o nosso bate-papo, eu queria aproveitar e chamar a entrevista que o nosso grandioso André Lucas fez com as nossas irmãs em campo. A gente vai ouvir essas entrevistas e, na sequência, a gente vem debater um pouquinho do que está sendo falado pelas irmãs e a gente retorna com mais para você aqui. Então, acompanhe as entrevistas aí, não desliga não. E agora a gente vai fazer entrevista com a Sheila, uma das líderes dos jovens aqui na nossa igreja e recém-casada. Então essa pergunta é muito boa para ela, porque ela está começando a viver a vida agora de casado, está aprendendo com o marido, então eles estão construindo a vida juntos. E a pergunta é, qual que é o papel da mulher na edificação do lar e o seu papel na comunhão na igreja? Bem, eu acredito que o papel da mulher no lar é servir,
né? Quando a gente tem no nosso coração, né, o desejo de servir quem a gente ama, que no caso é o meu marido, é a minha família, as coisas acabam se tornando mais fáceis, né? E é um desejo de Deus, né, que nós façamos as coisas com alegria, com prazer, não tenhamos as nossas responsabilidades da vida de casado como um peso, como algo que, tá tomando meu tempo, e não, é fazer com amor, fazer com alegria, porque eu acredito que esse é o desejo de Deus para nós, né? Na igreja, eu continuo na mesma linha de raciocínio, né? Quando nós estamos na igreja, que nós podemos fazer algo para um grupo, né? Ou, enfim, colaborar em algum departamento da igreja, nós estamos também servindo a Deus, né? E isso para mim é uma honra. Eu louvo a Deus, né? Pela vida do meu marido, da minha família, louvo também a Deus pelas oportunidades que eu tenho de servi-lo na igreja e, enfim, na minha comunidade. É isso. Ótima resposta, Sheila. Obrigado pela sua participação. E vamos para a próxima entrevista. A próxima entrevistada é a Fernanda. Fernanda, qual que é o papel da mulher na edificação do lar e o papel da comunhão na igreja, né? Que a gente sabe que a mulher sábia edifica o lar. E também queria saber, na sua visão, qual que é o papel da mulher na igreja, na comunhão com os irmãos na igreja. Certo. Na minha visão, acredito que a mulher no lar, ela tem o seu papel de instruir a família, de ensinar os filhos, caso ela tenha filhos, de estar na presença do Senhor, porque a Bíblia mesmo fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for mais velho ela vai se lembrar. Sim. E no meu caso, quando você é solteira, você também tem essa missão de instruir a sua família, de ser exemplo na sua família, de estar na igreja, de estar buscando. Talvez um problema que você tenha na sua casa, você vai instruir eles a buscarem em Deus a solução. E na igreja eu vejo que muitas pessoas pegam a gente como exemplo, no louvor ou seja na palavra. Muitos não têm coragem, mas se inspiram na gente, porque vê que a gente se deixa ser usado por Deus. E acredito que a mulher, quando ela tem aquela ousadia, ela inspira outras mulheres também a terem ousadia de fazer a vontade de Deus, de buscar em oração, de buscar no jejum, de ter a ousadia de ir lá na frente e ser usado por Deus. Você viu a resposta dela, hein? Uma resposta abençoada. E a gente vai fazer mais entrevistas. Vamos para a próxima entrevista. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a irmã Cristiana e agradeço a todos que estão talvez ouvindo ou vendo esse podcast. Vem participar com a gente. E hoje eu vim fazer uma pergunta para a irmã Cristiana sobre qual que é o papel da mulher na edificação do lar e a sua comunhão na igreja. Porque a gente sabe que a mulher edifica o lar, a mulher sabe edificar o lar. E também na igreja a mulher tem um papel muito importante. E eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre essa pergunta. Eu acho que a mulher é muito importante no lar, porque a mulher, ela tem que ser sábia para poder organizar às vezes a mulher trabalha fora, tem que organizar a sua vida no lar, e é importante que a mulher venha falar de Deus, né? A mulher que vá levar a palavra de Deus para sua casa, para que tenha uma comunhão dentro do seu lar, né? E com isso ela possa também trazer isso do seu lar para dentro da igreja, né? Porque a gente aqui na igreja, a gente também tem que viver em comunhão com os irmãos. Então, se a sua casa está firmada na rocha, né? Está sobre as... Como eu posso falar? Firmado em Cristo, né? Em Cristo. Então, isso também você vai trazer para a igreja, né? E acredito que a mulher, ela dentro do seu lar, ela desempenha um papel muito importante. Eu, por exemplo, eu já não tenho esposo, então eu tenho que ser... eu sou a coluna da minha casa, né? Então eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da conta. Então muitos lares também hoje em dia não tem, nem sempre tem o esposo dentro de casa, né? Mas a gente tem que ser sábia para poder falar com os filhos a respeito de Deus e também trazer essa edificação para a igreja e viver em comunhão com os irmãos. E essa irmã Cristiana, né? Eu errei Cristiana.
E já adiantando, pessoal, agradecemos a todos vocês que oraram pela irmã Cristiana. Ela passou por alguns momentos difíceis anteriormente. Então, todos que oraram por ela, eu agradeço e louvo ao Senhor. E foi para a honra e glória do Senhor, né? E as orações, irmãos, foram a ponte para que o milagre acontecesse. Porque ali não operou só um milagre, mas vários milagres dentro e fora do leito hospitalar. Agradeço a todos vocês que oraram. Agradeço a irmã Cristiana e vamos voltar lá com o pessoal. É com vocês, pessoal. Tá vendo o que as irmãs estão falando? Então, é muito pautado nisso que foi comentado aqui hoje, né? Então, é essa divisão de tarefas também. Aí a gente já pode até entrar numa próxima pergunta, que é como se dividir entre os cuidados do lar e da família com o tempo de comunhão na igreja, que nem a irmã Jane, a gente vê no círculo de oração, na consagração, está sempre na igreja, tem até uma chave da igreja, né, irmã? Tem. E está sempre aqui. E a irmã Carla também se dividindo aí nas tarefas do lar. Como é que é a vida das irmãs nessa divisão? Nessa divisão, ela é bem, assim, complicada, né? Porque a gente tem que saber dividir o tempo, como a Carla falou. A gente já acorda com aquele pensamento. Eu sou assim, eu gosto muito das coisas muito pontual, né? Eu aprendi isso com meu esposo. Eu sou muito pontual, eu gosto das coisas certinhas. Vai terminar 4 horas? É 4 horas. Vai terminar tal hora. Então, eu sou assim. Eu não gosto de deixar minha casa desarrumada, bagunçada. Sempre eu deixo tudo prontinho. Eu saía para trabalhar, eu deixava almoço pronto para as crianças, tudo prontinho, já no lugarzinho certinho para eles. Deixava o almoço pronto para o esposo, porque porque quando eu voltava, eu já estava no pensamento do serviço, digo, Jesus, hoje tem culto, então eu tenho que estar bem. Quando eu chegava em casa, né? Aí a gente começa a fazer os afazeres, olhar o que está faltando, olhar o que está fora do lugar, e você vai organizando tudo para que quando chegar à noite, a gente chegar na igreja e adorar a Deus com uma consciência tranquila, sabe? Com um espírito leve, sabendo que você fez a sua obrigação como esposa e agora vai fazer como serva. Vai adorar o Senhor com a sua consciência muito tranquila, porque você sabe que você não deixou nada para trás e você não vai ouvir nada sobre, você foi e deixou tal coisa a desejar. Você fez isso, mas não fez aquilo. Então, eu sou assim, né? A minha filha fala que eu faço 10 coisas de uma vez só, mas é o meu jeito, Mas na igreja, eu gosto das coisas assim, muito corretas, eu gosto de ser o mais organizada possível. Eu tenho muito medo de passar na frente das pessoas, eu tenho muito medo de querer ficar assim, sabe, preocupada com aquilo que eu vou falar, com aquilo que eu vou me expressar, como eu vou me expressar. Se eu conversar com a Stephanie, como eu vou me expressar com a Stephanie? Eu tenho esse medo, porque eu tenho medo de machucar as pessoas. Em casa é a mesma coisa, eu sou muito quieta, muito assim. Meu marido às vezes falava, isso depois que eu me converti, né? Porque quando eu não era convertida, as panelas voavam. Mas Jesus, ele converteu verdadeiramente a minha vida, né? Tem um tempo de, acho que uns 1 ano de convertida, meu esposo falou assim, verdadeiramente Deus existe. Olha. Porque Deus mudou você. Então, é um testemunho, né? Com a minha vida, ele viu que Deus estava trabalhando, estava fazendo. É fácil? Não é. Mas Jesus, ele é muito bom. Sim, ele é lindo e maravilhoso e eu amo esse Deus, eu adoro esse Deus de todo o meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. A irmã Carla já vai responder já pra gente, fica no óleo, fica na unção, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quer conhecer mais de Deus, saber o que Deus tem para você e sua família? Te convidamos para participar da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, que tem sido a principal responsável pela formação ministerial de obreiros em nossas igrejas e também pelo crescimento espiritual de cristãos em todo o mundo. A Escola Bíblica Dominical é uma das principais fontes de ensino e educação cristã e uma das responsáveis pela formação social, moral e espiritual. Trata-se de uma importante prática para o aprendizado, pois ajuda os cristãos a terem mais conhecimento sobre as Escrituras Sagradas e suas práticas no dia a dia.
Esse processo de educação e desenvolvimento passa por várias etapas. Na EBD, são ensinados valores espirituais desde a primeira infância, com salas especiais para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Faça parte da maior escola do mundo e cresça com sua família na graça e no conhecimento de Deus. Venha e se matricule na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado juntamente com toda a sua família. Deus os abençoe. Olá, estamos de volta com o podcast Ora Vem, aqui da Assembleia de Deus Vigílio de Sico. Você percebeu que o cenário está diferente, né? A cara aqui mudou, temos uma integrante nova aqui. A chuva pegou a cidade de Santo André hoje de tal forma que a irmã Bia acabou se atrasando, mas ela está aqui para a honra e glória do Senhor, vem fazer parte desse debate conosco aqui, irmã. E como a irmã chegou aqui, a gente já estava emendando uma conversa falando sobre os cuidados com o lar. Eu queria devolver a primeira pergunta para a irmã, saber, na opinião da irmã, como as mulheres devem buscar a edificação do lar. Na sua opinião, como é que isso deve ser feito? A paz do Senhor, boa tarde para todos. Para mim é muito, assim, emocionante, né? Muita alegria estar aqui. E é assim, eu vejo assim que as mulheres têm um trabalho muito responsável e, assim, vamos dizer assim, com muita convicção daquilo que elas têm no seu lar. Como a mulher deve edificar o seu lar, como ela deve reagir diante da sua casa, da sua família. Primeiramente, eu acho assim que uma mulher, ela deve observar o lar, ela tem que estar atenta ao seu lar, à sua família, ela tem que estar assim com o seu espírito, pode dizer assim, com entendimento, mesmo quando vem aqueles momentos difíceis para uma mulher, porque a gente sabe que não é fácil edificar um lar, colocar tudo em dia, colocar tudo em ordem. É uma responsabilidade muito grande para a vida de uma mulher. Porque um lar tem os filhos, tem o marido, tem os problemas que às vezes vêm de enfermidade emocional. A gente sabe o que ocorre com os nossos filhos. Só uma mulher sabe o que passa dentro de uma casa, em 4 paredes. Só uma mulher sabe o que ocorre dentro do seu casamento. Então, eu vejo assim, para edificar um lar, a mulher ela tem que ter uma postura. Porque nem às vezes, no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, nós conseguimos ter essa postura, mas a gente tem que se esforçar. Porque vem os momentos difíceis da nossa vida, que às vezes quer abaixar a nossa cabeça. A gente quer prostrar e a gente não quer mais olhar para nada. Você não quer mais, sabe, eu não vou mais tentar edificar mais nada, eu vou ficar quieta. Mas aí quando você se posiciona, você levanta a sua cabeça, você olha para assim, você diz, Deus me deu um lar, Deus fez de mim uma mulher. Eu vim do ventre de uma mulher. E eu louvo a Deus por isso. Então o Senhor, Ele tem um projeto na minha vida. E mais, Ele me deu uma família. Ele me deu um esposo, Ele me deu filho. Por mais que possa haver na minha caminhada, na minha família, problemas. Porque família tem problemas. Não existe uma família que não tem nada. Mas se você for olhar só para o problema, irmãos, você para. Você fica decepcionada, você fica angustiada, começa a entrar dentro de você uma aflição, você não tem mais aquele prazer, sabe? Aquela convicção, aquela motivação, você não quer mais usar um posicionamento da maneira certa, correta, você quer parar com tudo, mas não pode, de jeito nenhum. Você tem que olhar para frente, você tem que dizer, Deus, você é meu alvo, você é o alvo da minha família, você criou, o Senhor criou a natureza, criou todas as coisas, o Senhor criou o homem, né? Do pó da terra, e da costela dele o Senhor fez a mulher, o Senhor fez uma família, e o Senhor me deu uma família,
E não é tão fácil, mas se a gente tiver posicionamento, se nós tivermos uma fé, sabe, crer, confiar, a gente consegue pedindo para Deus: Senhor, me orienta, Senhor, me dirige, porque é isso que eu faço. Senhor, guia minha vida pelo Espírito Santo. Deus, me dê sabedoria, Pai, em todas as áreas da minha vida. Como é que eu devo ser? Eu sei que eu não sou santa, eu sei que eu erro em muitas coisas, mas eu tenho o Senhor que pode me mudar, eu tenho o Senhor que pode me consertar, eu tenho o Senhor que pode mudar tantas coisas na minha vida, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos. Mas como edificar o meu lar? É olhando como que está a situação da minha casa. Como que está a minha casa? Como que está a minha família? Minha família está indo bem? Meus filhos estão indo bem? Como que está a situação de mim, do meu relacionamento, né? Exato. Matrimonial, como que está? Como que está ocorrendo? Seja lá o que for, o que tiver no particular, o que tiver no oculto, não importa. O que importa é que você está tendo um posicionamento, você está tendo, sabe, um pensamento que eu acredito assim, que diante de Deus, Ele se agrada. Você não está indo para um departamento errado. Você não está abaixando a guarda, tudo, sabe, dizendo assim: Senhor, chega, eu jogo tudo fora, eu solto o pau da barraca. Não, Deus, não. O Senhor pode mudar tudo. Uma mulher, ela pode mudar um lar com o seu entendimento, com a sua sabedoria, com a sua convicção, com o seu entendimento, com uma visão espiritual, porque a gente tem que ter uma visão. Nós, mulheres, se nós estamos realmente na direção do Senhor, se nós estamos realmente na vontade dEle, se a gente conversa com Ele, tem diálogo com Ele, busca Ele, se dobra diante dEle, Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode mudar muitas coisas. Aquilo que você acha que é perdido, Ele vai dizer: não é perdido, minha serva, porque eu estou diante dessa situação. Glória a Deus. Eu tenho um projeto muito além daquilo que você pensa e daquilo que você imagina. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele é sobrenatural, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele tem poder, Ele está em tudo, Ele sabe um lar, Ele sabe a dificuldade de uma mulher para administrar o seu lar. E não é fácil para, sabe, edificar uma casa, como diz, né? Uma casa edificada sobre a rocha, né? Com entendimento, ali você está ali, sabe, firme, segurança é em Deus. E a mesma coisa é a mulher, ela tem que estar segura, ela está com a chave na mão, é ela que abre a porta, é ela que abre as janelas todos os dias. Olha como que está o tempo, hoje está chuvoso, hoje está sol, ela olha, ela já vai começar a andar pela casa, ali se movimentar. Meu filho ainda está dormindo, meu filho já saiu, está isso, aquilo outro, mas ela não pode perder o controle, porque uma mulher, ela tem que edificar a sua casa, por mais difícil que seja, por mais doloroso. Tem tantos problemas, cada lar, cada família é um jeito. Tem uns lares, uma família que é mais fácil, não é? Tem um posicionamento melhor no seu relacionamento matrimonial, é mais tranquilo. Mas tem outros que é mais difícil, irmãos. Tem outros que é com mais dificuldade, é com mais peleja, é com mais dor, e às vezes com lágrimas. Mas eu vou deixar tudo, eu vou jogar tudo. Eu tenho que primeiramente buscar a Deus. E tenho muitas vezes que buscar alguém que está, né, ao meu redor. O irmão, uma irmã, alguém, um amigo que pode me ajudar num aconselhamento. Orar por mim. Eu não posso assim já tudo eu querer decidir, não, assim não. Eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que analisar, eu tenho que fazer um projeto, pedir para Deus que Ele entre nesse projeto, que Ele tenha, sabe, um controle de todas as situações a qual está em volta de mim, como uma mulher, para me ajudar a edificar um lar. Mas uma mulher, ela tem que sempre olhar para a frente, porque eu sei, eu estou falando isso, aquilo que eu sempre falo com Deus: não deixa eu olhar para o lado, não deixa eu olhar para trás, mas me ajuda a olhar para frente, porque eu sei que de lá o Senhor está me olhando, o Senhor está me observando, o Senhor sabe o que passa todos
nossa vida é assim. O Senhor tem me dado pessoas boas ao meu redor, a qual eu posso comunicar, a qual eu posso desabafar, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor me deu os filhos maravilhosos. E o Senhor me deu um esposo. Então, como que eu vou fazer? Pai, eu pensei nisso, eu quero tomar esse posicionamento, mas me ajuda, Senhor. O Senhor pode me ajudar? E aí ele vai dar a resposta dele naquilo que ele vai entrar. Então, uma esposa, uma mulher, ela tem que saber firmar bem a sua família. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? Amém, amém. E a irmã Carla estava falando, ia começar a responder a respeito disso, né, irmã Carla? Como é que se divide aí entre os cuidados do lar e da família e essa comunhão com a igreja, essa responsabilidade que vocês acabam assumindo perante a igreja? São, como eu disse no início, a questão da sensibilidade, eu ainda falo nela, mas existe um sincronismo em tudo, né? Tudo você tem que ter um sincronismo. A primeira coisa que uma mulher precisa saber é sobre o seu chamado. Então ela precisa ter a certeza do seu chamado, ela precisa saber o que, eu nasci, eu estou no mundo, eu vim ao mundo, mas qual é o meu chamado? Então eu creio que quando a gente se posiciona, quando a gente aceita Jesus, a gente aceita para fazer algo. O Senhor, Ele nos chama para algo, Ele nos chama para poder fazer algo para Ele. Então a mulher, ela precisa entender o que Deus quer dela. Porque existem mulheres que elas vão estar na frente de departamentos, pregadoras, mulheres que, como nós vemos hoje no nosso dia, como tem mulheres que a gente vai ver que ela é a que cuida ali da cantina, ela cuida, e muito bem, não queira tirar porque é aquilo que ela foi chamada. Então acho que a primeira questão é você entender o seu posicionamento, qual é o seu chamado. A gente vê grandes mulheres na Bíblia que elas se posicionaram conforme o teu chamado. Algumas foram de imediato homens, vamos falar de Noé. Noé, ele recebeu um chamado, ele tinha que construir a arca. Ele tinha que construir a arca porque o Senhor ordenou que isso acontecesse. Quem estava do lado não entendeu, mas a família dele entendeu. Então a família dele ajudou ele a fazer a construção da arca. Então muitos homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, algumas têm um chamado. Esther, por exemplo, teve um chamado, ela se tornou rainha. Só que imediatamente ela não entendeu o chamado dela, ela precisou receber você acha que você está entendendo? Aproveitando, eu me lembro uma oportunidade no encontro de casais que a irmã falou que não tinha entendido o seu chamado, né, no começo. Foi bastante interessante, até legal você trazer isso aqui para o pessoal entender um pouquinho como foi o seu chamado. Foi bem isso mesmo, Ricardo, porque logo que eu me converti, quando eu me converti primeiramente foi a minha filha, ela se converteu primeiro, através da vida dela nós verdadeiramente se convertemos, na verdade eu primeiro, me converti, e eu comecei para a igreja e aquilo me interessou muito, porque eu sempre tive uma busca por Deus. Sempre tive uma busca por Deus, só que eu não sabia a forma de buscar a Deus. Então eu achava que eu tinha que ir na missa, era o suficiente, só que existia um vazio em mim, que eu queria ser preenchida de algo que o mundo não podia me dar. Embora eu estivesse no mundo, mas dava um dado momento, eu olhava e falava, isso não é pra mim, não é aqui que eu quero estar. E aí foi quando o Senhor me chamou, Aí quando o Senhor me chamou, eu comecei, o primeiro amor veio imediatamente. E eu comecei automaticamente a trabalhar com o Senhor. Então eu falo que o evangelho que eu aprendi é um evangelho de servir. Então o Senhor me chamou, imediatamente quando Ele já me chamou, eu já comecei a trabalhar, já me colocaram para trabalhar, meu primeiro ministério foi dentro de um banheiro. Então aconteciam os encontros e a gente trabalhava lá no banheiro, organizando o banheiro e aquela coisa, e entravam mulheres lá que estavam em encontros, e elas iam chorando, algumas iam revoltadas, não ouviu algo que ali o Senhor estava tratando e não aceitava, e ali eu comecei, calma, e eu comecei ali a falar, calma, tenha paciência, Deus está falando com você, e algumas entravam chorando e a gente abraçava, e ali eu comecei a entender, peraí, não é só eu aceitar e receber, eu preciso passar também. Eu entendi isso. E aí foi quando meu marido ainda não convertido, passou, acredito, uns 5 meses, uns 4, 5 meses, ele ainda no mundo, naquela vida, e ele olhou pra mim um dia quando eu cheguei em casa, da igreja, e ele olhou pra mim e falou assim, eu quero que você tenha. E eu me espantei, eu falei, mas o que eu tenho? Eu preciso do que você tem. Glória a Deus. Eu preciso. Aí eu olhei para ele e falei, olha, a única coisa que eu tenho e eu posso te dar é Jesus. Aí ele falou, eu quero Jesus. Glória a Deus. Eu quero Jesus. E
E daquele momento, a partir daquele momento, né, ele passou por um processo, nós passamos juntos por um processo, ele imediatamente aceitou Jesus. E assim, Deus começou a usar a vida dele assim tremendamente. Ele é um ganhador de almas, eu falo pra ele. Um ganhador de almas. Louvado seja Deus. Seguindo o mesmo Mesmo, passo. gente, coisa linda, né? E eu falo, a gente, desde o momento que ele aceitou, ele entendeu o chamado. Então eu entendi o meu chamado, ele entendeu, a gente começou a trabalhar juntos. Ele começou a ministrar homens, eu comecei a ministrar mulheres, e a gente começou a ministrar e trazer, e cura, e famílias. A gente chegava até as casas, nós entrávamos em lares que eu falava, meu Deus, é só o Senhor aqui nessa casa. A casa totalmente escura, destruída, droga, prostituição, e o Senhor falava, que você tem que entrar. E a gente entrava, a gente ministrava a palavra, a gente via aquela família se convertendo, e sempre levando os filhos. Eu aprendi muito, eu aprendi o evangelho de servir mesmo. Então no primeiro igreja que eu congreguei, eu aprendi a servir. Então qual é servir? Então nós servíamos, nós trabalhávamos muito, eu e meu marido no ministério, muito mesmo, a gente trabalhava muito. Os filhos trabalhavam também, Monique trabalhava, o Arthur ainda não existia, né? O Arthur foi uma promessa que o Senhor nos trouxe. E em resposta à sua pergunta, quando você entende o seu chamado, quando você compreende o teu chamado, Deus ele começa a assinar o que está em volta. É tudo muito como se fosse uma engrenagem, as coisas vão encaixando. Eu tenho experiências assim que às vezes fala assim, para alguém possa ouvir e falar, não tem nada a ver, mas às vezes tem dias que a gente está cansado, tem dias que eu estou cansada, físico, eu tô cansada, porque eu levanto de manhã, então eu tenho algumas coisas que eu não abro mão. Então eu não abro mão de deixar um almoço fresquinho pro meu filho de manhã. Então eu levanto mais cedo, eu faço o almoço com excelência, faço arrozinho, feijão, tudo que ele gosta. Eu levanto bem cedinho, faço bem fresquinho, deixo tudo, bato a vitamina dele, deixo na geladeira, filho, seu almoço tá aqui, almoça, né, e aquela coisa toda, e é um cuidado que eu quero ter com meu filho. E o mesmo com o meu marido, ele chega, amor, tô chegando aqui, que Deus te abençoe. Sim. Então, vai chegando o final de semana, a pergunta em casa é assim, amor, mãe, o que tem para esse final de semana? O que tem? Eu falo, como assim? Mãe, a gente tem compromisso, então eles, não, esse final de semana vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Muitas vezes a gente tem encontros ou coisas na igreja, o Arthur ele diz assim, mãe, é prioridade, não precisa me levar. Agora ele tá grande, mas quando ele tava um pouquinho menor, não, mãe, eu entendo que o chamado é prioridade. Então isso me deixava muito Glória contente. a Deus. Você vai organizando as coisas, Deus vai encaixando. Então às vezes eu tô cansada, eu falo, Jesus, só mais uns 5 minutinhos. Aí eu dou aquela dormidinha assim, parece que eu descansei uma noite inteira. Aí eu acordo, passo 5 minutinhos, eu falei, nossa Senhor. Aí eu já levanto, já vou fazendo as coisas. Mas a gente precisa saber sim, ter a sensibilidade de você administrar a sua casa. Você tem as coisas do ministério, ainda mais assim, eu entrei num embate muito grande há um tempo, né, que o Ricardo até comentou. Sim. Senhor, aonde eu fico? O que eu tenho que fazer realmente? Porque às vezes a Stephanie até comentou aqui, às vezes eu tô assim, muito assim, eu tô sentada, eu tô aqui conversando com vocês, aí acontece alguma situação, eu sou muito ligada. Então eu sou muito ligada, eu consigo entender. Eu tô olhando vocês aqui, mas eu tô vendo a necessidade deles ali, se eles estão dando um toque, eu não consigo ficar parada, eu fico ligada. Sim, sim. Quando o Lucas tá vamos fazer, então isso é meu. Então eu sou muito atenta, então eu consigo, eu olho e falo, poxa vida, se fosse daquele jeito seria melhor. Aí o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração, filha, vai lá, fala assim, fala assado, faz isso, faz aquilo. E aí eu chego com um jeitinho, irmão, o que você acha? Acho que muitos já ouviram isso de mim, o que vocês acham? Porque o Senhor, ele faz isso, ele vai contar com quem, gente? Com quem estiver disposto. Sim, sim. Quem estiver ali, se não quer, ok também, mas se você tá, quando você fala, Senhor, eis-me aqui, o Senhor, ele começa a encaixar. E as coisas de Deus, como a Jane mesmo disse, é tudo organizado, né? Muito bem organizado. O Senhor, eu vejo que às vezes à noite, assim, eu tô conversando com o Senhor, aí ele fala assim, eu falo, Senhor, eu queria tanto fazer uma coisa diferente, aí pá, vem a coisa diferente na minha cabeça. Aí começa, Aí eu começo a chorar e falo, Senhor, mas como tudo isso?
E aí o Senhor começa a falar, não, vai, faz assim, faz assado. Aí eu já começo, escreve. Pastor, olha aí que Deus me deu. Oh, glória! Pastor, Carla, vai. Glória a Deus! Mas é muito interessante, é uma bênção mesmo. Deus é maravilhoso, né? É o que falar, Deus é maravilhoso, né? Amém, amém. Irmã Jane, não vai ficar de fora desse debate. Como é que foi para a irmã a tua conversão, esse encontro com Deus e quais as maiores dificuldades em viver uma vida de comunhão? Eu vim para a igreja, na verdade, eu conhecia Jesus de ouvir falar, né? Eu morava num sítio e do outro lado no outro sítio tinha um pessoal que servia a Deus e ali tinham cultos. E eu falava, esse pessoal fala demais, aquela coisa, né? Então, acho que 2 anos depois eu conheci meu esposo, né? Então, aconteceu e a gente veio embora para cá. Em 93 eu vim embora para cá com ele. Só eu e ele já tinha a família dele aqui. Eu vim morar com as minhas cunhadas, que servia ao Senhor. Então, aí comecei a ouvir mais. E elas me traziam nesta igreja, né? Quando era aquela igrejinha pequenininha, elas me traziam, eu grávida da minha filha. Mas ali eu não queria saber Jesus, porque a gente vai muito pelo testemunho das pessoas, né? E elas eram na frente de trabalho e tudo, mas elas não davam testemunho. Pelo menos pra mim, eu não via. E ali eu ficava pensando comigo, eu digo, eu aceitar esse Deus para fazer isso, né? E ali eu passei uma situação muito difícil. Então, quando a minha filha nasceu, meu irmão veio para cá e ele se converteu também aqui. Ele hoje mora em Dayatuba. Ele se converteu nessa igreja. E ali ele foi trazendo a minha filha. E através da minha filha, ela com 3 anos, ela ministrava para mim. Ela chegava da escola dominical, ela falava, mãe, hoje eu aprendi que se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno. E ali aquilo foi, sabe, irmã? Pesou, hein? Foi pesado. Foi pesado. E ela falava pra mim... Pegou pesado. E pro pai dela, sempre ela falava isso. Então, quando ela completou 4 anos e meio, ali, eu vim pra igreja numa quinta-feira, né? Pra ser mais correto. Numa quinta-feira eu vim e o irmão Gilberto, que dirigiu o culto, e ele trouxe um menino de 12 anos para pregar. E aquele menino pregou assim sobre a vinda de Jesus, mas o céu desceu nessa igreja, né? E eu ali sentadinha no último banco, com a Jamília ali do lado e o Leandro, né? E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, ele falou, aceita Jesus e tal, né? E eu fiquei com aquela vontade, mas eu ficava com medo. Porque quando eu vim para morar com meu esposo, ele falou assim, você está indo para a igreja com as minhas irmãs, mas se você aceitar Jesus, né, a gente se separa. Então eu tinha essa palavra me acompanhava. Então Deus tinha que quebrar isso em mim, porque aquilo me acompanhava. E quando foi nesse dia, esse menino falando tudo, e à noite Deus me deu um sonho. Eu sonhava que eu via o meu irmão sumia, a minha filha sumia e eu ficava. E ali eu acordei desesperada, corri, bati na cama da minha filha, bati na cama do meu irmão, eles estavam lá, eu falei, Jesus, ainda dá tempo. Isso da quinta para sexta. No domingo, Jesus, olha, gente, não chegava domingo. Não chegava domingo para mim assistir o culto e eu aceitar Jesus. E eu vim para a igreja no domingo e falei, Senhor, é hoje que eu vou aceitar Jesus. E antes do pastor Serafim fazer o convite, eu já estava lá no chão, prostrada de joelho, no púlpito ali, me derramando. Glória a Deus. Né? E ali, quando acabou o culto, aquela felicidade toda, eu fui descendo com meu irmão e com meus 2 filhos, a Jamília e o Leandro. E eu falei pro meu irmão, e agora? O que eu vou falar em casa? Porque meus irmãos moravam comigo. E ele falou assim, não fale nada por enquanto. Dê a janta, organize tudo. Quando você for deitar, peça sabedoria para Deus e fale. E ali eu falei, Senhor, que não seja eu falando, mas seja o Senhor. Porque eu estou tão feliz, Jesus. Eu estou tão feliz que eu não sei o que vai acontecer. Mas o que acontecer, eu sei que eu estou com o Senhor. E ali, quando eu deitei com ele, eu falei assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Aí ele falou, fala o que foi. O que aconteceu dessa vez? Eu falei, então, eu aceitei a Jesus. E eu estou me sentindo tão bem. Eu estou me sentindo tão bem. E ele falou assim,
Contanto que você não fale de Jesus para mim, nem venha querer que eu vá com você para a igreja. Por mim, tudo bem. E então ali, irmãs, começou a minha jornada, né? Foi assim, para conciliar tudo, foi muita guerra, muita provação, muita luta, mas valeu a pena. Glória a Deus. Valeu a pena, né, conciliar tudo isso, e hoje eu estou aqui para a glória do Senhor, servindo a Deus, Glória a Deus. e daqui para o céu. E sendo uma bênção. E sendo bênção nas mãos do Senhor de vez em quando, meio tímida, nervosa, mas o Senhor, Ele é maravilhoso, né? E eu tenho visto assim a mão de Deus em tudo. Em tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente sabe dessa dificuldade, principalmente para as mulheres, né? Porque eu me coloco no papel de homem, a gente sabe que é mais fácil para o homem chegar do trabalho, tomar o seu banho, pegar a Bíblia e vir para a igreja. A mulher não é assim. Não é assim que funciona. Principalmente quando a irmã se converte, ainda tem um esposo que ainda não conhece a Jesus. Eu imagino que essa batalha seja maior ainda, né? Seja maior ainda. Então, a gente tem vários exemplos na Bíblia até, que nos remetem a essas dificuldades que são daqueles que são fiéis ao Senhor, daqueles que temem ao Senhor. Na opinião de vocês, aí eu vou abrir a rodada aqui, começando pela irmã Bia, na opinião de vocês, para se ter uma comunhão com o Senhor, é preciso abrir mão de outras coisas? O que a irmã já abriu mão, ou se lembra de ter aberto mão para ser totalmente fiel e seguir em comunhão com o Senhor? Olha, é uma pergunta muito boa, porque para abrir mão mesmo para as coisas do Senhor, você realmente tem que ser convertido, não é? Aceitado a Jesus mesmo, de coração, de alma, e você abrir mão para você estar na presença do Senhor. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Assim, tem muitas coisas assim que a gente já abriu mão, mas tem coisas assim que eu já abri mão, assim, que eu não gostaria, né, de comentar. Mas uma das coisas, irmãs, que eu abri mão, que eu até conversei com a irmã Jane, até por esses dias, a respeito das coisas do Senhor, foi sobre trabalho. E, assim, desde quando eu vim assim, para o trabalho que Deus colocou nas minhas mãos, né, essa responsabilidade, trabalho do círculo de oração, né, faz algum tempo, e o Senhor me chamou para essa responsabilidade, que é um compromisso, não é, irmãos? É uma responsabilidade, isso faz parte também da nossa vida, como eu falei, da nossa aliança com Deus, da nossa conversão, de você ter realmente aceitado Jesus de verdade. Ninguém vai roubar isso de você, né? Por mais que vier os turbilhões, ninguém vai tirar isso de você, porque você aceitou Jesus, você quis Ele. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Deus tinha um propósito na minha vida. Então, Deus, quando colocou algo na minha vida, um propósito, uma responsabilidade, um compromisso das coisas dele, eu acatei, eu abracei, eu agarrei. Mas não foi tão fácil assim. Logo de primeira, assim, eu fiquei meio assim, e não porque eu não queria, mas eu fiquei assim com medo, meio preocupada. Ai, Jesus, Jesus, e agora que eu faço? Eu pego? Não, mas me deram um empurrão e eu precisava daquele empurrão. E às vezes da nossa vida nós precisamos de um empurrão, sabia disso? Às vezes Deus tem algo na sua vida, você quer, é de Deus, mas você fica tão assim, Deus vai te dar aquele empurrão. Alguém vai ali, sabe, Deus move o coração de alguém. Vai, mulher! Vai, homem! Vai, jovem! Deus é contigo! Abraça o que Deus te deu! Aí você fala, eu vou! Então, é assim. E eu abri mão de trabalho para ter essa responsabilidade ao qual o Senhor me deu no trabalho do círculo de oração. Alguns que conhecem assim, a minha vida, a minha trajetória, sabem que algumas coisas não é tão fácil,
que às vezes eu preciso trabalhar, eu preciso me manter, mas eu aprendi uma coisa com Deus e eu guardei o que o Senhor fala comigo, Espírito Santo. Porque Deus disse para mim assim, eu vou cuidar de você. Glória a Deus. Eu vou cuidar de você, minha serva. Eu vou arrumar um meio, eu vou arrumar algo assim, que eu vou cuidar de você. Eu vou assim, arrumar como que diz assim? Uma situação, isso. Minha serva, eu vou arrumar uma situação, mas eu vou cuidar de você. Então, aquilo acalmou meu coração mais ainda. Porque eu falei, Deus falou que vai cuidar de mim. Então, se Ele vai cuidar de mim, Ele é responsável por mim. Não é? Ele tem responsabilidade por mim. E se Deus tem responsabilidade por mim, eu tenho que ter responsabilidade, amor, né? Porque a gente já tem esse amor, que a gente nasceu com Ele, assim, aceitando Jesus. Então, eu quero aquilo que Deus, né, tem. Então, uma das coisas que eu abri mão, não de parar de trabalhar, mas todo o trabalho que for, que vai me impedir a obra que Deus tem na minha vida, não quero, Deus. Uma renúncia constante. É uma renúncia. Porque eu orei para Deus, porque eu tenho um particular com Deus, como todos aqui têm, eu acredito. A gente tem um particular no nosso culto com Deus. A gente tem uma conversa com Deus. E eu sempre falei para Deus assim, Deus, eu sempre quero fazer a obra do Senhor com compromisso, com dedicação. O que nós aprendemos aqui? Faça o melhor para Deus. Dê o melhor para Ele. Então, se Deus deu algo para nós, nós temos que fazer o melhor. É o melhor que você tem que fazer. Você tem que orar, você não pode estar faltando, você tem que estar meditando nas coisas do Senhor, não é isso? É ler Bíblia, é buscar, é isso e aquilo. É os compromissos da sua caminhada, da sua jornada com Ele. Todo mundo aqui que tem algo com Deus, um propósito que Deus tem que agir dessa forma. Então, uma das coisas, eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu preciso trabalhar. E eu quero trabalhar. Mas o Senhor tem o poder de me abrir uma porta a qual eu posso trabalhar, adquirir aquilo que eu preciso, que eu necessito, e que não vai me impedir daquilo que o Senhor tem na minha vida, que é a tua obra. O teu chamado que o Senhor tem para mim. O Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não quero uma porta que me atrapalha, que me impede. Isso, irmão, ninguém tira de mim. Glória a Deus. Não tira de mim. Por esses dias veio uma porta que eu teria que largar o que Deus tinha me dado. Veio agora, por esses dias. Veio, eu tinha que largar, eu não poderia mais. Eu tinha que largar. E ainda a entrevista que fizeram comigo era uma moça e um rapaz, cristão. Ainda ela falou, Beatriz, mas você precisa trabalhar, você precisa disso, aquilo, outro. Às vezes a gente tem que abrir mão. E eu só ouvindo ela falar, e o rapaz falar, E nós conversamos, eles fizeram entrevista comigo, me levaram na empresa, mostraram a empresa, sabe, para mim, você vai fazer isso, o teu trabalho é esse, e você vai começar na primeira semana de abril. Me levaram de carro, me pegaram aqui, né, no posto de gasolina perto da minha casa, conversaram comigo, me levaram, eu vi a empresa, tá bom. Aí eu falei, tá bom, eu começo, tá. Irmãos, vim para casa, mas mudou tudo, parei, pensei, orei. Aí eu falei, não vou, Deus, não vou, porque eu conversei com o Senhor, eu orei. Eu falei, cara, eu orei, Senhor, eu orei. O Senhor sabe que eu busco o Senhor, o Senhor sabe o meu coração, né, pelas coisas do Senhor. Eu não quero deixar as coisas fora do tempo, porque assim como Deus colocou, Ele vai te tirar, é no tempo dEle. E o Senhor, Ele tem poder de abrir porta. Quantas portas Deus já não abriu para mim? E Ele ouve a nossa oração, irmãos, Ele ouve a tua oração. Eu lembro o esposo da Elisa, que uma vez ele testemunhou no domingo, ele falou, igreja, eu precisava trabalhar de uma porta. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero uma porta que não me peça eu ir para a igreja. E Deus me abriu a igreja, Ele testemunhou. Eu falei, eu lembrei isso, eu não esqueço. Ele pode fazer comigo também. Amém. Porque Deus, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono de tudo. Ele tem o poder, porque Ele conhece o nosso coração, o nosso desejo e a nossa sinceridade. Então, eu não abro mão. Amém. Então, em uma das coisas que eu falo, Deus, me abre uma porta, mas que eu possa estar fazendo a tua vontade. Amém? Amém. Irmã Carla, como é que a irmã vê isso?
a dificuldade de viver uma vida em comunhão? Eu acho que hoje, se eu falar assim, o que você abre mão? Eu abro mão de sentar no sofá. Eu abro muito a mão de sentar no sofá. Então, assim, você não vai me ver parada. Isso não tem, isso pra mim não existe. Porque eu abro mão, né? Então, se você, pra mim, pra outras situações. Então, se eu estiver sentada ali, eu vejo, poxa, eu tô aqui sentada, fazendo nada. Então, eu abro mão disso. Porque eu estou sempre buscando, lendo, a gente tem que sempre ter uma palavra, você agora estudando, então você tem uma faculdade para dar conta, a casa, a família, os recadinhos que você recebe, né, pedindo para que você ore, então ali, a gente tem que fazer escolhas, então eu tenho que fazer umas escolhas, então eu abro mão de sentar no sofá e falar, poxa, vou assistir, nada contra quem faça isso, mas eu não consigo me ver dessa forma, porque eu preciso de um tempo, mas um tempo produtivo. Então, um tempo onde você vai ser usada para a glória de Deus. Isso tudo tem um preço. Glória a Deus. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas como você faz isso, como você faz aquilo? Renúncia. Então, você renuncia, você entrega, você diz, não sou eu mais quem vive, é Cristo vive em mim. Então, quando você diz isso para o Senhor, a tua vida, o teu caráter, a tua conduta, as pessoas te observam, a minha casa me observam, a minha postura, né? E isso a gente vê como resposta. Quarta-feira mesmo, o Arthur foi ministrar na SA e é muito lindo, porque antes dele fazer a ministração, ele ora, a gente instrui, filho, é oração, é jejum, você tem que pedir para o Senhor uma palavra, e pouco antes ele virou e falou assim, mãe, falou para mim e para o meu esposo, eu preparei uma palavra, mas Deus está me falando para falar outra palavra. E aí ele vai lá, ele prepara tudo bonitinho, olha, mãe, olha isso, olha aquilo. E a gente vai, e a gente vai, e a gente passa ali bonitinho com ele, e aí você fala, poxa, ele tem o que eu faço, ele faz igualzinho. Ele senta ali, ele escreve, ele lê, ele busca revelação. Mãe, olha o que Deus está falando aqui. E eu falei, poxa, tá dando certo. Então, assim, a minha renúncia de ficar, não, filho, vale a pena, aqui, vale a pena. Então, ele me observa. Essa semana mesmo, minha filha, mãe, a minha filha mudou, né, há pouco tempo pra praia, e no começo foi muito apreensivo, mas agora o coração bem em paz. Eu vejo o trabalhar de Deus lá, que ela Deus ali tem trabalhado muito na vida dela, e ela ontem falando comigo, com meu marido, né, ele até testemunhou aí ela disse assim pra mim, mãe, eu tenho visto Deus falar comigo para falar com as pessoas. Glória a Deus. Eu ouço quando eu estou conversando com a pessoa, mãe, eu vejo quando ela começa a falar, o Senhor já fala, ela não está falando a verdade, ela está com uma dor no coração. E ela começou a expressar isso pra mim. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, filha, é algo, ela sabe que isso acontece comigo, porque eu compartilho isso com ela. E você ora por ela. E eu oro, e ela falou assim, mãe, ora por mim, porque eu sei que você é minha intercessora. Porque o Senhor já usou muitas pessoas pra falar isso pra ela. E óbvio, a gente tá ali, a gente intercede. E aí eu falei assim, Senhor, o que eu peço para Deus, me deixa deixar um legado. Eu preciso deixar um legado para os meus filhos, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor, que elas olhem e falem assim, poxa, ali vai uma mulher de Deus. Isso é muito difícil. E na questão do caráter, na questão da palavra, na questão do compromisso, na questão de uma série de coisas, porque ser cristão envolve uma série de coisas. Sim. E às vezes a gente olha e fala assim, como, eu não posso ter aquela pessoa como referência, mas nós cristãos, nós temos que estar preocupados sim com a nossa referência, porque não é mais nós, é o nome de Cristo que nós levamos. Então, quando você olha, a pessoa fala, peraí, calma, ali vai uma mulher de Deus, eu posso confiar nela, eu posso conversar com ela, eu posso compartilhar com ela, e aí ela vai te ajudar, ela vai te dar um conselho, ela vai te orientar em algo, né? Então, eu vi isso na vida da minha filha, então, pra mim, é um presente, né? Então, quando eu falo, poxa, renunciei o sofá, então, muitas vezes eu venho do serviço, na quinta-feira, não dá tempo de tomar banho. Eu venho do jeito que eu venho. Então eu prefiro o quê? Organizar, é o dia que eu ponho a roupa na máquina, é o dia que já é tudo cronometrado. Minha vida é um cronômetro. E aí tem que dar janta, tem que lavar a louça da janta, aquela coisa toda. Então eu renuncio. Poxa, peraí, não vou tomar banho. Os irmãos podem levantar o braço. Ninguém pode me abraçar nesse dia. Pegou, hoje não tomo banho pra perder na quinta-feira. Mas porque é uma opção que eu fiz. Eu quero estar aqui adorando o meu Senhor, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar conta do meu trabalho, tenho que dar conta da minha casa. São escolhas. Então é uma renúncia constante, uma renúncia. Servir ao Senhor é renúncia, né? Sim, amém.
O nosso podcast Hora Vem, agradecendo aí a oportunidade, mais uma vez, de estar presente aqui na Assembleia de Deus Vigílio de Sico. Carla Mendes. Jane Marques. Beatriz Pereira. As irmãs de fogo da igreja. As irmãs de fogo dessa igreja. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer enorme poder ouvir esses testemunhos, né? Isso vem para edificar a nossa fé, edificar também a fé daqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão vendo esse podcast ou ouvindo esse podcast, né? Dependendo da plataforma em que estão nos assistindo. E queria dar a oportunidade só para vocês deixarem um recado, falar do círculo de oração, falar algum recado que vocês queiram deixar aí para o pessoal da nossa igreja, para as irmãs, fazer o convite aí, até para quem não é cristão, né, que esse podcast vai circular aí nas redes sociais e vai atingir pessoas que não são, que não tiveram ainda a oportunidade de ter esse encontro com o Senhor. Então, eu abro a oportunidade para vocês deixarem aí o recado final de vocês aí e fiquem à vontade, livre. Esse mês nós estamos com uma programação diferente, né, que é o mês das mulheres, né, então a igreja esse mês todo está com uma programação diferente, todas as quinta-feiras, né, está sendo dirigida aí pelo Círculo de Oração, juntamente com as irmãs. Toda mulher está convidada, né, então convide, né, os amigos para estar de quinta-feira. Em dia 24, dia 25 e dia 26 nós vamos fazer uma programação mais que especial, que é um seminário para as mulheres, né? Vai ser algo assim maravilhoso, a gente está preparando aí algo muito especial para as mulheres. No sábado nós vamos fazer, no dia 25, nós vamos fazer aí as aniversariantes do mês, né? Nós vamos fazer essa aniversariantes do mês, que é um projeto que tinha com as Unidas, né? E nós vamos continuar. Né, a igreja tem um círculo de oração toda terça-feira, as irmãs estão aqui, se as irmãs quiserem falar. Então, estão convidadíssimas a estar, é um momento de oração, um momento de consagração. É o dia, né, as irmãs poderão explicar um pouco melhor, que elas se consagram mesmo ao Senhor, de manhã até de tarde. Né, as irmãs podem falar. É um dia com Deus, né? Eu coloquei esse tema assim, para mim, um dia com Deus. Porque quando eu retornei ao Círculo de Oração, né, para quem não sabe, eu já dirigi o Círculo de Oração por 5 anos e meio, e eu saí, e eu retornei agora em 2016, né, o Senhor falou comigo para mim voltar, e eu não queria voltar, aí não posso trabalhar mais por causa da coluna, porque o Senhor falou, ou você volta ou você vai para a cadeira de roda, e Deus falou isso comigo dentro de um elevador, trabalhando. Falei, Jesus, eu vou voltar, não vou mais para a cadeira de roda. Então, eu estou aqui, né? E o Senhor falou comigo sobre esse trabalho do Círculo de Oração, né? Para mim sair, Ele confirmou com palavra, né? Que Deus, Ele era comigo e Ele ia usar, já tinha dado ordem para o povo me sustentar com pão e carne. Né? E Deus, Ele tem me sustentado nesses quase 7 anos que eu já estou na frente do trabalho. E é um trabalho glorioso, irmãos. Né? Fiz muitos testes com Deus, eu fiz igual o Gideão. Muito teste com Deus para poder entrar na frente desse trabalho. E não é fácil, mas o Senhor é quem, quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos sustenta, Ele nos orienta, nos ensina, né, Stephanie, em tudo. Sim. E assim, é um trabalho muito glorioso. Eu falei com o Senhor, Senhor, eu vou entrar no ciclo de oração, mas eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu quero ficar das 8 da manhã até as 4 da tarde, quando terminar o ciclo de oração. E eu quero que o Senhor confirme no coração do meu esposo, e ele aceite o que eu vou falar com ele. E ele aceitou. Eu ainda estava trabalhando, a minha patroa também aceitou. Então, foi assim, sempre né? Deus confirmando ali, Deus foi confirmando. E, para a glória de Deus, tem sido assim uma coisa muito boa, tem sido me edificado muito. E eu convido as irmãs, né, que puder vir orar de manhã, vem orar 1 hora, meia hora, 2 horas, tanto que as irmãs puderem orar. E venha nos ajudar à tarde no círculo de oração, porque muitas vezes, né, vem poucas irmãs, e a gente quer que as irmãs venham buscar o Senhor, venham ouvir a palavra, porque o Senhor tem uma palavra para os nossos corações todas as terça-feiras. E é muito glorioso isso, né? E eu quero agradecer a oportunidade já, né, por esse trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. 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 Então, como a irmã Jane estava falando, eu também tenho esse mesmo pensamento.
E eu quero falar para vocês, mulheres, né? Mulheres cristãs, mulheres que ainda não decidiu, né? Ainda aceitar Jesus. E vocês sabem que a gente tem esse círculo de oração. E o círculo de oração, ele é uma bênção. Irmãs, eu sempre orei assim para que Deus visitasse mulheres, para que Deus fortalecesse mulheres, que Deus trouxesse essas mulheres para esse trabalho, porque muitas vezes tem irmãs, às vezes mulheres, que elas às vezes são um pouco tímidas, né? Fica assim e assim. E no círculo de oração, irmã, Deus vai te usar, você vai se desprender, você vai saber qual é o teu dom, chamado que Deus tem para você. Porque no círculo de oração a gente começa, sabe? Deus começa a envolver a gente com as coisas dele e a gente vai se descobrindo. E a gente fala assim, Deus, eu não sabia, nossa, Deus. Você fica tão surpresa com algumas coisas que Deus faz com a gente. Você fala, nossa, eu não esperava isso, eu não imaginava isso. Olha o que Deus está fazendo, eu descobri isso. Então vai ser com você da mesma forma. E Deus quer te usar, irmã. Se você tem tempo, se você não trabalha, se você tem um tempo à tarde, de manhã, escolha um horário. Se você não pode vir à tarde, mas você pode vir de manhã. Se você não pode vir de manhã, você pode vir à tarde. Mas venha nos ajudar, venha estar conosco, juntamente, porque, né, como um cordão de 2 dobras, né, você faz aquele círculo, agarra uma na outra, e o Senhor, ele vai operando e vai trazendo outras mulheres, não cristã. E assim a gente vai caminhando, e o Senhor vai dando grandes descobertas para nós, e a gente vai se enchendo do Espírito Santo, vai fortalecendo, vai criando raízes, o Senhor vai edificando, Ele vai levantando cada vez mais você fica mais corajosa, mais forte, mais animada, mais disposta. Quando você olhar para frente, você vai dizer, Deus, eu não imaginei que o Senhor ia fazer isso comigo, foi a melhor coisa que eu fiz. Venha para o círculo de oração, venha buscar Deus, Amém. Venha se juntar com a gente, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, e você vai agradecer a Deus, vai dizer, Deus, obrigada, Jesus, porque eu fiz uma boa escolha, amém? Amém. Eu já lanço o desafio para você que está nos assistindo. Homens também. Muita gente assistindo a gente já está convidado a participar do círculo de oração, depois desses testemunhos sobre o círculo de oração, se você não vier, é você que está perdendo. Stephanie, considerações finais aí para os nossos queridos e amados irmãos que estão nos assistindo. E este foi o nosso podcast, irmãos, do Círculo de Oração abençoado. Eu, como uma jovem que ainda não sou casada, solteira, fui muito edificada com a conversa que a gente teve aqui. O quanto a gente já tem que entrar em relacionamentos, e até pensando como uma mulher, como a gente precisa priorizar, como a gente precisa ter sensibilidade, como a gente precisa fazer renúncias, e não somente quando aceita Jesus, mas principalmente para mantermos firmes na presença do Senhor. Então, que isso fique dentro do seu coração, você medite aí na sua casa. Eu creio que você também já foi muito edificado. E aproveitando para agradecer novamente os nossos patrocinadores, toda a nossa equipe que faz tudo isso acontecer, as nossas convidadas maravilhosas. E a gente quer agradecer muito a sua audiência, e que você continue aí com a gente, porque eu tenho certeza que os próximos vão ser também igualmente bênção para sua vida. A gente pode soltar algum spoiler aí dos próximos? Pode, vamos fazer o seguinte, vamos lançar os temas. O irmão Lucas vai preparar os temas dos próximos podcasts, vai colocar aqui, 3 temas para você que está nos assistindo, eleger o tema que você quer para o próximo podcast que nós teremos aqui. Sem contar que nós teremos um podcast especial, né, Stephanie, com o nosso pastor Antônio Carlos. O próximo podcast tem que ser com o pastor Antônio Carlos, ele que apoiou esse projeto e apoia esse projeto. Então, o próximo podcast que você vai assistir é com o nosso pastor Antônio Carlos, falando dos projetos da igreja, falando mais sobre essa obra de Deus e o chamado na vida dele, né? Então, vai ser um podcast bastante interessante. E os temas do próximo podcast vamos colocar aqui, viu, Lucas? Bem aqui, ó. A gente quer ouvir vocês, hein? Mandem suas sugestões e também a sua escolha para o próximo tema do podcast. Tá legal, meus amados? Um grande abraço para vocês, irmãs. Obrigado pela participação. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Stephanie.
É um prazer compor a bancada contigo. Marcelo, Lucas, que estão aí nos bastidores hoje nos acompanhando. O André, que esteve por aqui mais cedo nos ajudando. O Rick, o Diego, que está na faculdade, também está no caminho por aí. E o Renatinho, que cuida da nossa trilha sonora. Muito obrigado a todos que fazem parte dessa equipe. A Gabi também, que hoje não pôde estar aqui mais cedo, mas também faz parte dessa equipe. E o nosso pastor Antônio Carlos, nós agradecemos aí o privilégio de estarmos fazendo parte desse projeto. Agradeço a Arte e Cores, que nos acompanha, nos patrocina aqui, ajudando na produção do nosso podcast. E agradecer sempre a Deus, o nosso Senhor, que se não fosse Ele, esse projeto não estaria acontecendo. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo episódio. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.